Bom, então hoje eu vou falar sobre algumas doenças que podem ocorrer no pâncreas, que está localizado no sistema endócrino. Então, para começar, o que é o sistema endócrino? Tá, então, resumindo, o sistema endócrino ele vai ser um sistema complexo formado pelas glândulas endócrinas do nosso corpo. E qual é a função dessas glândulas endócrinas? Para que elas servem? Então, elas vão ser responsáveis por sintetizar substâncias, que vão ser os hormônios no caso. E eles vão ser então lançados na nossa corrente sanguínea. E esses hormônios, eles vão nos ajudar a regular os processos do nosso corpo, como a fome, a pressão sanguínea e libido. Os hormônios também eles vão ser essenciais para a reprodução e eles são fundamentais para todos os sistemas do nosso corpo. A função do pâncreas no sistema endócrino. Então, o pâncreas ele se encontra atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Esse órgão ele pode atuar tanto como uma glândula exócrina quanto como uma glândula endócrina, que vai ser formada pelas ilhotas de Langerhans. Essas estruturas elas possuem dois tipos de células, a alfa e a beta, e são essas células que vão produzir a insulina e o glucagon. E é esses dois hormônios que vão estar garantindo os níveis adequados de açúcares no nosso sangue. Insulina e glucagon. Então, a insulina ela é basicamente um hormônio produzido no pâncreas que é responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células para que ela seja usada como fonte de energia para os órgãos do corpo, como o cérebro, fígado, gordura e músculos, onde possa ser utilizada para produzir energia, proteínas, colesterol e triglicerídeos para dar energia ao corpo ou para ficarem armazenadas. O principal estímulo para a produção de insulina é o aumento de quantidade de açúcar no sangue após as refeições. Quando a produção desse hormônio é insuficiente ou ausente, como no diabetes, o açúcar ele não consegue ser levado ao interior das células e por isso acaba se acumulando no sangue e na urina, provocando complicações como retinopatia, insuficiência renal, ferimentos que não cicatrizam e até favorecendo o AVC, por exemplo. O pâncreas ele produz insulina de dois tipos, a basal, que é a secreção de forma contínua da insulina para manter o mínimo constante ao longo do dia, e a bolus, que é quando o pâncreas ele libera grandes quantidades de uma vez após cada alimentação, impedindo assim que o açúcar dos alimentos se acumule no sangue. E é por esse motivo que quando a pessoa precisa utilizar a insulina para tratar a diabetes, também é importante usar esses dois tipos, uma que deve ser injetada uma vez por dia e a outra que deve ser injetada sempre depois das refeições. E para regular a produção da insulina, existe outro hormônio, também produzido no pâncreas que tem ação contrária da insulina, chamado glucagon. Ele atua liberando a glicose que está armazenada na gordura, fígado e músculos para o sangue, para que o corpo utilize quando os níveis de açúcar estão muito baixos, como durante um período de jejum, por exemplo. A ação desses dois hormônios, insulina e glucagon, é muito importante para equilibrar a quantidade de glicose no sangue, impedindo que fique em excesso ou em falta, pois ambas as situações trazem complicações ruins ao organismo. Tipos de diabetes. A diabetes ela é uma doença que altera a quantidade de insulina produzida, pois ela afeta a capacidade do pâncreas para produzir esse hormônio, podendo ser desde o nascimento, que é a diabetes tipo 1, ou ser adquirida ao longo da vida, que é a diabetes tipo 2. Nestes casos, pode ser necessário o uso de remédios para controlar os níveis de açúcar ou até o uso de insulina sintética, para simular a ação da que deveria estar sendo produzida pelo corpo. Na diabetes tipo 1, o corpo realiza um ataque contra as próprias células beta do pâncreas, que deixam de produzir insulina e chamamos isso de ataque autoimune. Cerca de 5% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 1. Com a ajuda da terapia com insulina e outros tratamentos, é possível levar uma vida saudável. Agora passando para diabetes tipo 2, normalmente uma pessoa pode levar até anos para ser diagnosticada, já que ela se manifesta de maneira bem silenciosa. Nesse tipo de diabetes, tem resistência aos efeitos da insulina, ou não produz insulina suficiente para manter a glicemia regulada. Além da diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente também tem a diabetes gestacional. Como o corpo da mulher aumenta durante a gestão, pode ser que o pâncreas ele não consiga produzir insulina o suficiente para a mãe e para o bebê neste período, ao aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez pela primeira vez na vida da mulher. Após o parto, as taxas de glicemia tendem a voltar aos parâmetros de pessoas sem diabetes, mas é importante manter uma rotina de cuidados e acompanhamentos médicos, uma vez que há maior risco de diagnóstico de diabetes tipo 2. Também temos a diabetes tipulada, muitas vezes chamadas de diabetes 1 e 1,5,
pois acaba sendo um surgimento tardio do diabetes tipo 1, diagnosticada normalmente em pessoas acima de 35 anos de idade.